Vamos aqui dar sequência e aprender um pouco sobre a união, a junção, a mesclagem de camadas. É muito interessante aqui dentro do Photoshop e muito fácil de fazer. Vamos supor que eu queira juntar a minha camada polígono com a minha camada círculo. Para isso, basta selecionar as duas, já mostrei como que faz, pressionando Ctrl. Então, clicando sobre elas, você tem aqui a seleção de ambas camadas. Clicando com o botão direito sobre o nome da camada, qualquer uma delas selecionadas, você vai ter a opção aqui abaixo, chamado Mesclar Camadas. Deixa eu visualizar se isso aparece um pouco mais acima. Aqui ele está quase cortando aí, mas eu creio que esteja dando para vocês verem. Então, a opção chama Mesclar Camadas. Você encontra também essas opções aqui no menu Camada. Eu não tenho muito costume de utilizar os menus, porque tem formas mais fáceis de você encontrar esses recursos. Mas aqui abaixo, por exemplo, ele mostra aí a opção Mesclar Camadas com o comando Ctrl E. Então, o comando Ctrl E fazem aí as mesclagens das camadas. Vamos fazer aqui as mesclagens. Vocês podem ver então que ela se tornou uma única camada, manteve o nome da primeira camada, que era polígono 1. Se eu ocultar, ele oculta os dois ao mesmo tempo. Se eu mover, ele move os dois ao mesmo tempo. Por quê? O objeto se tornou uma única camada. Para desfazer isso, é preciso utilizar o comando. Não existe uma propriedade aqui que desfaça a mesclagem de camadas. Então, eu preciso usar o comando de desfazer, que é o Ctrl Alt Z. Pressionei uma vez, ele editou o movimento que eu havia feito. Pressionei novamente, Ctrl Alt Z, ele agora sim removeu os objetos. Tirou a junção aí dos objetos. Vamos supor que eu tenha, vamos supor que 50 camadas, quero mesclar todas, exceto o plano de fundo. Como que eu posso fazer isso? Tem uma outra opção, pressionando com o botão direito, que se chama, abaixo de mesclar, nesse caso agora ele vai mostrar mesclar para baixo, tá joia? Abaixo dessa opção tem mesclar camadas visíveis. O que seriam isso? Todas as camadas que estão habilitadas com o olhinho, elas seriam mescladas. Então, se eu quisesse, por exemplo, mesclar todas, exceto uma, basta eu tirar a visualização dela e aí com essa opção, mesclar camadas visíveis, percebam que ele juntou todas elas aqui e mesclou, deixando apenas o plano de fundo. Vou dar um Ctrl Alt Z para poder desfazer. Percebam que aí agora eu tenho novamente as minhas camadas aqui de forma independente. Então, essas são as duas principais formas de mesclagem aí de camadas. Tem outras opções também, que é achatando imagem. A última opção aí, pressionando com o botão direito, chama achatar imagem. Você também encontra ela aqui no menu camada, achatar imagem. Esta opção, ele junta, vou até fazer aqui, achatei a imagem, ele vai perguntar se eu quero descartar camadas ocultas. Deixa eu cancelar isso aqui primeiro, porque ele vai juntar todas, até que estiver oculta. Se você dá OK ali, ele cancela ela. OK, habilitei novamente o fundo, botão direito, achatar a imagem, ele junta todas em um plano de fundo. Então ele deixa bloqueado como se fosse um novo objeto iniciado a partir daqui. Vou dar um Ctrl Alt Z, não vou deixar elas achatadas, e essas são as principais opções então para mesclagem que nós vamos utilizar. Tem outras opções aqui abaixo, agora na parte inferior do nosso menu de camadas. Nós vamos começar então a entender essas opções. Esta primeira, a lixeirinha, é para que eu possa excluir. Se eu clicar, por exemplo, nela, ele vai perguntar se eu quero excluir a camada em que eu tenho selecionado, que é polígono 1. Clico em sim, pronto. O meu polígono sumiu. Ctrl Alt Z, posso desfazer essa exclusão. Na opção do lado, nós temos inserir camada, onde eu estou passando o mouse aqui abaixo, no canto inferior direito. Clico uma vez, ele insere então a camada e dá um nome para ela de camada 1. Aqui eu posso criar qualquer objeto dentro dessa camada. Então, poderia trabalhar qualquer objeto aqui dentro desta nova camada. É uma camada neutra, uma camada vazia. Não vou utilizar ela, posso pressionar com o botão direito e excluir a camada, utilizando tanto esse recurso quanto a lixeirinha. Vou excluir a camada. Se eu quiser fazer uma cópia idêntica de uma camada, por exemplo, eu tenho um retângulo que é outro igual a esse, com as mesmas propriedades. Ou eu clico com o botão direito e escolho duplicar camada, ou vamos usar um comando, já que isso aí vai ser usado várias vezes no curso, Ctrl J. Vou estar passando para vocês. Dei um Ctrl J, mas e aí? Visivelmente aqui eu não consigo perceber que ele duplicou. Mas nas camadas eu vejo que duplicou. Tem retângulo e agora eu tenho retângulo cópia. Quando eu duplico, ele duplica exatamente em cima da área anterior, do objeto que foi duplicado. É só clicar, segurar e arrastar. Lembrando que para posicionar, eu estou utilizando a ferramenta Mover, a primeira ferramenta do nosso conjunto. Vou deixar aqui um pouco abaixo, utilizar o Ctrl- para afastar um pouquinho.
para que eu possa então visualizar os meus objetos. Na próxima aula, nós daremos sequência com essas demais opções para finalizar esta parte do painel de camadas.